Hoje à noite, enquanto você se prepara para dormir, vamos explicar por que, em um momento único da história, o mar foi mais seguro do que a terra. Com calma, mostramos as condições que criaram esse cenário e o que a ciência já confirmou. Se o sono chegar a qualquer momento, tudo bem. A explicação segue tranquila e constante. Quando pensamos no oceano hoje, pensamos em suas profundezas misteriosas, em predadores silenciosos deslizando através da escuridão, em tempestades furiosas que podem engolir navios inteiros. Pensamos em tubarões, em águas vivas venenosas, em correntes traiçoeiras que podem arrastar até o nadador mais experiente para longe da costa. O mar, em nossa imaginação coletiva, é um lugar de perigo e incerteza. A terra firme, por outro lado, representa segurança, estabilidade, o lugar onde construímos nossos lares e criamos nossas famílias. Mas houve um tempo, há centenas de milhões de anos atrás, quando essa relação era completamente invertida. Houve um momento único na história do nosso planeta em que mergulhar nas águas oferecia refúgio e segurança, enquanto pisar na terra significava enfrentar um ambiente tão hostil e mortal que pouquíssimas criaturas ousavam se aventurar por ali. Esta é uma história sobre esse tempo extraordinário, um capítulo da história da Terra que raramente recebe a atenção que merece. É uma história sobre quando o oceano não era o lugar perigoso que imaginamos, mas sim um santuário repleto de vida, enquanto a Terra era um deserto alienígena, varrido por radiação mortal, desprovido de quase toda forma de vida complexa, um lugar onde até o ar era diferente, e cada dia trazia desafios que testariam os limites da própria existência. Caro viajante, bem-vindo. Hoje vamos voltar no tempo para explorar esse momento fascinante, para entender como era viver naquela época e descobrir por que o mar oferecia um abraço protetor, enquanto a terra representava apenas desolação e morte. Antes de embarcarmos nesta jornada extraordinária através do tempo profundo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas aventuras pelo passado distante do nosso planeta. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando os mistérios mais fascinantes da história natural. Obrigado e bem-vindo a uma era em que a vida encontrou seu primeiro verdadeiro lar nas águas primordiais da Terra. Para entender por que houve um tempo em que o oceano era infinitamente mais seguro que a Terra, precisamos primeiro voltar ainda mais no tempo, até os primeiros dias do nosso planeta. A Terra se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, uma bola de rocha fundida girando no vazio do espaço. Nos seus primeiros milhões de anos, nosso planeta era um verdadeiro inferno. A superfície era coberta por oceanos de magma, a temperatura era insuportável e o céu era constantemente iluminado pelo impacto de asteroides e cometas que bombardeavam a superfície sem cessar. Não havia atmosfera como a conhecemos, não havia água líquida, certamente não havia vida. Era um mundo que faria até os ambientes mais hostis de hoje parecerem acolhedores em comparação, mas a Terra, como toda mãe, estava destinada a mudar. Gradualmente, ao longo de centenas de milhões de anos, o planeta começou a esfriar. A superfície solidificou, formando a primeira crosta terrestre. Vapor de água presente na atmosfera primitiva começou a condensar, e algo extraordinário aconteceu. Começou a chover. Mas não foi uma chuva comum, foi um dilúvio que durou milhares, talvez milhões de anos. Chuva incessante caindo sobre a superfície quente da Terra, acumulando-se em depressões, formando poças que se tornaram lagos, que se tornaram mares, que finalmente se tornaram os primeiros oceanos verdadeiros. Esses oceanos primitivos eram muito diferentes dos que conhecemos hoje. A água era mais ácida, carregada com minerais dissolvidos da crosta terrestre jovem, aquecida pelo calor interno do planeta que ainda não havia se dissipado completamente. Foi nessa sopa química primordial, em algum momento há cerca de 3,8 bilhões de anos, que algo milagroso aconteceu. As moléculas orgânicas simples que flutuavam nesses oceanos primitivos, agitadas pelas correntes, aquecidas por fontes hidrotermais, banhadas pela luz ultravioleta de um sol jovem e furioso, começaram a se organizar. Ninguém sabe exatamente como aconteceu. Existem muitas teorias, mas de alguma forma a química se tornou biologia. As primeiras formas de vida surgiram não na Terra, mas nas profundezas protegidas do oceano. Eram organismos simples, células únicas, mas representavam algo revolucionário, a capacidade de se reproduzir, de passar informação genética adiante, de evoluir.
Essas primeiras células eram procariontes, organismos sem núcleo definido, parecidos com as bactérias que conhecemos hoje. Elas viviam em ambientes que consideraríamos extremos, próximo a fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde a água fervia e produtos químicos tóxicos jorravam das entranhas da terra, ou em poças rasas, onde a concentração de sal era extrema. Essas criaturas primitivas obtinham energia de processos químicos, alimentando-se dos minerais e compostos disponíveis ao seu redor. Elas eram, essencialmente, químicos microscópicos, transformando substâncias do ambiente em energia que podiam usar para crescer e se dividir. Durante bilhões de anos, essas formas de vida simples foram os únicos habitantes do planeta, mas elas estavam constantemente evoluindo, experimentando diferentes estratégias de sobrevivência. Há aproximadamente 3 bilhões de anos, um grupo de bactérias desenvolveu algo que mudaria o curso da história da Terra para sempre: a fotossíntese. Essas cianobactérias, também conhecidas como algas azuis esverdeadas, descobriram como capturar a energia da luz solar e usá-la para converter dióxido de carbono e água em açúcares, liberando oxigênio como subproduto. No início, esse oxigênio era imediatamente consumido por reações químicas com o ferro dissolvido nos oceanos, formando camadas de óxido de ferro que hoje encontramos como jazidas de minério ao redor do mundo. Mas, eventualmente, após centenas de milhões de anos, o ferro nos oceanos foi todo oxidado e o oxigênio começou a se acumular primeiro na água e depois na atmosfera. Esse acúmulo de oxigênio foi, ironicamente, uma catástrofe para muitas das formas de vida existentes na época. O oxigênio era tóxico para a maioria dos organismos anaeróbicos que dominavam o planeta. Houve uma grande extinção, talvez a primeira verdadeira extinção em massa da história da Terra. Mas como tantas vezes acontece na história da vida, essa crise criou oportunidades. Alguns organismos aprenderam não apenas a tolerar o oxigênio, mas a utilizá-lo. A respiração aeróbica, usando o oxigênio para extrair energia dos alimentos, é muito mais eficiente que os processos anaeróbicos. Isso permitiu que os organismos crescessem maiores e mais complexos. Por volta de 2 bilhões de anos atrás, outro evento revolucionário ocorreu. Uma célula engolfou outra, e ao invés de digeri-la, as duas formaram uma parceria. A célula engolida tornou-se a mitocôndria, a organela que produz energia em todas as células eucarióticas hoje. Esse evento de simbiose criou as primeiras células eucarióticas, células com um núcleo definido e organelas especializadas. Essas células eram maiores, mais complexas e mais versáteis que suas predecessoras procarióticas. Elas são os ancestrais de toda a vida complexa na Terra hoje. Plantas, animais, fungos, protistas, todos descendemos dessas primeiras células eucarióticas que surgiram nos oceanos antigos. Durante mais de 1 bilhão de anos após isso, a vida permaneceu microscópica e aquática. O oceano era um caldo rico de vida unicelular, mas a Terra permanecia completamente estéril. Não havia solo como o conhecemos, apenas rocha nua, areia e poeira. Não havia nada verde, nenhuma planta, nenhuma árvore. A atmosfera estava mudando lentamente graças à fotossíntese, mas ainda era muito diferente do ar que respiramos hoje. Havia menos oxigênio e muito menos ozônio. Essa falta de ozônio é crucial para entender por que a Terra era tão hostil. O ozônio na atmosfera superior forma uma camada que protege a superfície da radiação ultravioleta do Sol. Sem essa proteção, a radiação UV que atingia a superfície terrestre era intensa o suficiente para destruir moléculas orgânicas e danificar DNA. Qualquer organismo que se aventurasse em terra firme seria bombardeado por essa radiação mortal. Enquanto isso, o oceano oferecia proteção natural contra essa radiação. Mesmo alguns metros de água são suficientes para filtrar a maior parte da radiação UV prejudicial. Quanto mais profundo você vai, mais protegido está. Por isso, enquanto a superfície da Terra era esterilizada pela radiação solar, o oceano fervilhava de vida. Era um santuário, um útero protetor onde a vida podia evoluir e se diversificar sem ser constantemente danificada pela radiação. Há cerca de 635 milhões de anos, algo extraordinário começou a acontecer nos oceanos. Após bilhões de anos de vida unicelular, organismos multicelulares começaram a aparecer. Primeiro, eram colônias simples de células trabalhando juntas.
Mais rapidamente, ao menos em termos geológicos, essas colônias se tornaram mais organizadas. Células começaram a se especializar, algumas para capturar alimento, outras para reprodução, outras para locomoção. Os primeiros animais verdadeiros surgiram, criaturas de corpo mole que deixaram poucos fósseis, mas que representam um ponto de virada fundamental na história da vida. Esses primeiros animais multicelulares eram estranhos, diferentes de qualquer coisa que existe hoje. A fauna de Ediacara, nomeada em homenagem às colinas australianas onde seus fósseis foram descobertos, consistia de organismos que pareciam colchões, discos, frondes, formas que são difíceis de comparar com qualquer animal moderno. Eles viviam no fundo do oceano, filtrando partículas da água ou absorvendo nutrientes diretamente através de suas superfícies. Não tinham boca, ânus ou órgãos internos óbvios. Eram experimentos da natureza, tentativas iniciais de construir corpos multicelulares complexos. A maioria desses experimentos acabaria extinta, mas eles demonstraram que era possível para organismos individuais crescerem muito além do tamanho microscópico. A Terra, durante todo esse tempo, permanecia um deserto de rocha. Enquanto o oceano explodia com essas novas formas de vida multicelular, a superfície terrestre era varrida por ventos que nada impediam, aquecida durante o dia por um sol inclemente, congelada à noite sem a moderação de uma atmosfera densa. Rios fluíam, mas não havia bancos vegetados para contê-los. Então, eles mudavam de curso constantemente, criando vastas planícies aluviais de sedimento estéril. Montanhas se elevavam através de processos tectônicos e eram imediatamente começadas a ser erodidas pela chuva e pelo vento, mas não havia raízes de plantas para segurar o solo, então a erosão era dramática e rápida. Era um mundo geológico puro, onde apenas processos físicos e químicos moldavam a paisagem, sem qualquer influência biológica. Nos oceanos, enquanto isso, a evolução estava prestes a entrar em uma marcha acelerada. 541 milhões de anos começou um período que os paleontólogos chamam de explosão cambriana. Durante um período relativamente curto, geologicamente falando, talvez 20 milhões de anos, quase todos os principais grupos de animais que existem hoje surgiram nos oceanos. Foi uma explosão de diversidade e experimentação evolutiva sem paralelo na história da Terra. Subitamente, os oceanos estavam cheios de criaturas com conchas, esqueletos, olhos, membros articulados, mandíbulas. Predadores e presas se engajaram em uma corrida armamentista evolutiva, cada um desenvolvendo novos truques e adaptações para sobreviver. A explosão cambriana transformou os oceanos de um lugar relativamente tranquilo, habitado por filtradores passivos, em um ambiente dinâmico e competitivo. Entre as criaturas mais fascinantes dessa época estavam os trilobitas, artrópodes com exoesqueletos segmentados que se tornariam incrivelmente diversos e abundantes pelos próximos 270 milhões de anos. Havia trilobitas minúsculos, não maiores que uma unha, e espécies que cresciam até o tamanho de um prato. Alguns viviam no fundo do mar, revirando o sedimento em busca de alimento. Outros eram nadadores ativos, perseguindo presas através da coluna de água. Havia até trilobitas cegos que viviam nas profundezas abissais, onde a luz solar nunca alcançava. Os trilobitas possuíam olhos compostos, semelhantes aos dos insetos modernos, entre os primeiros olhos verdadeiros a evoluir. Alguns trilobitas tinham olhos particularmente sofisticados, com lentes individuais que podiam focar a luz, permitindo visão clara tanto de perto quanto de longe. A capacidade de ver transformou fundamentalmente as relações ecológicas no oceano. Predadores podiam localizar presas à distância. Presas podiam detectar predadores se aproximando. Isso levou a uma escalada evolutiva, onde tanto predadores quanto presas desenvolviam adaptações cada vez mais sofisticadas. Conchas e exoesqueletos se tornaram mais grossos e resistentes. Espinhos e projeções afiadas evoluíram como defesas. A velocidade de natação aumentou. O Oceano Cambriano era um lugar muito mais perigoso que os mares pré-cambrianos, mas também muito mais interessante. Entre os predadores do Cambriano, nenhum é mais famoso que a Anomalocaris. Esta criatura extraordinária podia crescer até 1 metro de comprimento, tornando-a gigantesca para os padrões cambrianos.
Ela tinha um par de apêndices frontais segmentados, parecidos com garras, que usava para capturar e trazer presas até sua boca circular, repleta de placas dentadas. Seus olhos eram imensos para seu tamanho corporal, compostos por milhares de lentes individuais, proporcionando visão excepcionalmente aguda. A Anomalocaris nadava através do Oceano Cambrianos usando lobos laterais que se ondulavam ao longo de seu corpo, um método de locomoção semelhante ao das raias modernas. Para as criaturas menores que compartilhavam seu habitat, a Anomalocaris era um terror, um monstro que surgia das águas turvas para arrebatar vítimas desprevenidas. Mas não eram apenas os artrópodes que prosperavam nos mares cambrianos. Este período também viu a origem de criaturas ainda mais relevantes para nossa própria história, os primeiros cordados. Esses animais possuíam uma notocorda, uma estrutura de suporte flexível que percorria o comprimento de seus corpos, precursora da coluna vertebral que caracteriza todos os vertebrados, incluindo nós. O mais famoso dos cordados cambrianos é o picaia, uma criatura pequena e semelhante a um peixe, de alguns centímetros de comprimento, que nadava através das águas filtradas do Cambriano. Não parecia muito, mas o picaia e seus parentes representam nossa própria ancestralidade profunda. Somos, em última análise, descendentes de pequenas criaturas como essa que nadavam nos oceanos cambrianos. Enquanto essa extraordinária diversificação ocorria nos oceanos, a Terra permanecia estéril. É difícil exagerar o contraste entre esses dois ambientes durante o Cambriano. Se você pudesse viajar no tempo e visitar a Terra há 500 milhões de anos, encontraria oceanos fervilhando com vida, onde cada nicho ecológico estava sendo explorado e experimentado, onde novas formas corporais surgiam e se diversificavam, onde predadores caçavam e presas fugiam em um balé antigo de sobrevivência. Mas se você saísse da água e pisasse em terra firme, encontraria um silêncio absoluto. Não haveria o canto de pássaros, o zumbido de insetos, o farfalhar de animais se movendo através da vegetação. Não haveria vegetação alguma para farfalhar. Apenas o som do vento soprando sobre rocha nua, o rugir de rios não contidos por margens vegetadas e talvez o estalo de rochas se expandindo e contraindo com as mudanças de temperatura entre o dia e a noite. A radiação ultravioleta continuava tornando a superfície terrestre hostil à vida. Embora as cianobactérias e outros organismos fotossintetizantes estivessem lentamente aumentando o teor de oxigênio da atmosfera, a camada de ozônio ainda era fina e incompleta. Além disso, a Terra apresentava desafios que simplesmente não existiam no oceano. Na água, os organismos são sustentados pela flutuabilidade. Seus corpos não precisam lutar contra a gravidade da mesma maneira. A água também mantém a temperatura relativamente estável, protege contra desidratação e proporciona um meio através do qual nutrientes e gases respiratórios podem se difundir facilmente. Na Terra, tudo é diferente. A gravidade puxa constantemente para baixo, exigindo estruturas de suporte robustas. O ar não fornece sustentação, a temperatura flutua dramaticamente, a desidratação é uma ameaça constante. Para organismos que evoluíram inteiramente na água, esses desafios eram praticamente insuperáveis. No entanto, mesmo nessa época antiga, as sementes da colonização terrestre estavam sendo plantadas, por assim dizer. Nas margens dos oceanos, lagos e rios, onde a terra encontrava a água, havia zonas intermareais e respingos de maré. Cianobactérias e outras bactérias tolerantes à dessecação começaram a formar tapetes microbianos nessas zonas. Quando a maré subia ou a água subia, esses tapetes eram submersos e podiam realizar fotossíntese e metabolismo normal. Quando a água recuava, eles entravam em estado de dormência, protegendo-se contra a desidratação e a radiação UV, até que a água retornasse. Esses tapetes microbianos representaram a primeira verdadeira vida terrestre, ainda que tênue e dependente de conexão regular com ambientes aquáticos. Durante o período Ordoviciano, que seguiu o Cambriano, aproximadamente 485 a 444 milhões de anos atrás, a vida nos oceanos continuou a se diversificar e se tornar mais complexa. Este período viu a ascensão dos primeiros peixes verdadeiros, embora ainda sem mandíbulas. Esses peixes agnatos, ancestrais das lampreias e peixes bruxa modernos, eram geralmente pequenos, cobertos por placas ósseas, e alimentavam-se filtrando pequenas partículas da água ou sugando material orgânico do fundo do oceano.
Eles representaram um passo importante na evolução dos vertebrados, animais com coluna vertebral interna, em vez de exoesqueleto externo. O Ordoviciano também foi a era dos grandes invertebrados marinhos. Os mares estavam repletos de cefalópodes, parentes antigos das lulas e polvos modernos. Mas ao contrário de seus descendentes modernos, muitos cefalópodes ordovicianos viviam em conchas. Alguns tinham conchas retas, como cones longos, que podiam crescer até vários metros de comprimento. Outros tinham conchas enroladas, semelhantes às dos náutilos modernos. Essas criaturas eram os predadores apex dos oceanos ordovicianos, usando seus tentáculos para capturar peixes, trilobitas e outros animais, e seus bicos afiados para despedaçar as presas. Mas os predadores mais formidáveis do ordoviciano eram os euripterídeos, também conhecidos como escorpiões marinhos. Esses não eram escorpiões verdadeiros, mas artrópodes quelicerados, relacionados tanto aos escorpiões quanto às aranhas. Alguns euripterídeos eram pequenos, não maiores que um dedo, mas outros cresciam até tamanhos impressionantes. O maior euripterídeo conhecido, Jaekelopterus rhenaniae, podia alcançar 2,5 metros de comprimento, tornando-o um dos maiores artrópodes que já existiram. Esses gigantes deslizavam através dos mares ordovicianos e devonianos, suas garras grandes prontas para agarrar peixes e outros animais desavisados. Alguns euripterídeos tinham garras especializadas em forma de pás, sugerindo que eram nadadores poderosos. Outros tinham garras afiadas e serrilhadas, perfeitas para segurar presas escorregadias. Os euripterídeos são particularmente interessantes porque representam uma ponte entre a vida marinha e terrestre. Embora a maioria vivesse no oceano, algumas espécies parecem ter sido capazes de tolerar água salobra ou até água doce. Há evidências de que alguns euripterídeos poderiam sair brevemente da água, talvez para escapar de predadores ou procurar novas áreas de alimentação. Eles podem ter desenvolvido a capacidade de respirar ar, pelo menos temporariamente. Essas aventuras anfíbias podem tê-los colocado entre os primeiros animais complexos a experimentar a vida fora da água, ainda que de forma hesitante e temporária. Enquanto isso, a Terra estava começando sua transformação, mas de forma muito gradual. Durante o Ordoviciano e no período seguinte, o Siluriano, as primeiras plantas terrestres verdadeiras começaram a aparecer. Essas não eram as plantas com flores ou mesmo as samambaias que conhecemos hoje. Eram plantas muito mais simples, relacionadas aos musgos e hepáticas modernos. Pequenas, verdes, sem sementes ou flores, essas pioneiras estabeleceram-se em solos úmidos perto da água. Não tinham raízes verdadeiras, apenas estruturas simples chamadas rizóides que as ancoravam ao substrato. Não tinham tecido vascular desenvolvido para transportar água e nutrientes pelo corpo, o que limitava seu tamanho a apenas alguns centímetros de altura. Essas primeiras plantas terrestres eram Cooksonia e plantas semelhantes, que consistiam em pouco mais que hastes bifurcadas cobertas por uma cutícula serosa para prevenir desidratação, com esporângios nas pontas onde esporos eram produzidos. Eram extremamente vulneráveis e restritas a ambientes constantemente úmidos, mas sua presença marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, organismos fotossintetizantes complexos estavam estabelecendo raízes, literalmente fora da água. Isso começou a alterar o ambiente terrestre de maneiras sutis, mas importantes. As plantas começaram a reter água no solo, criando ambientes localmente mais úmidos. Quando morriam, seus restos começaram a formar os primeiros solos orgânicos, diferentes da areia e sedimento puro que cobriam a terra anteriormente. Mas mesmo com essas plantas pioneiras, a terra ainda era um lugar perigosamente inóspito comparado ao oceano. As plantas eram pequenas e esparsas, criando apenas manchas verdes isoladas em uma paisagem predominantemente marrom e cinza. Não havia árvores, nem florestas, nem pradarias. A maior parte da terra ainda era rocha e sedimento nus, e qualquer animal que tentasse viver permanentemente em terra enfrentaria desafios imensos. A dessecação era uma ameaça constante. Sem estruturas especializadas como pele impermeável ou a capacidade de conservar água, os animais aquáticos secavam rapidamente no ar.
A radiação UV, embora diminuindo à medida que a camada de ozônio crescia, ainda era significativamente mais intensa do que no oceano. A temperatura flutuava selvagemente entre dia e noite, entre sol e sombra. E talvez mais fundamentalmente, havia muito pouca comida disponível em terra para sustentar animais. O período siluriano, estendendo-se de aproximadamente 444 a 419 milhões de anos atrás, foi um tempo de relativa calma após a extinção em massa que encerrou o Ordoviciano. Os oceanos silurianos eram mares rasos, quentes e tropicais que cobriam grande parte do que hoje é América do Norte, Europa e outros continentes. Esses mares rasos eram incrivelmente produtivos, repletos de vida em uma escala difícil de imaginar hoje. Recifes de coral pontilhavam essas águas rasas, mas não eram construídos pelos mesmos tipos de corais que vemos em recifes modernos. Os principais construtores de recifes silurianos eram tabulados e rugosos, grupos de corais que desde então foram extintos, juntamente com estomatoporoides, organismos esponjosos que formavam estruturas massivas e calcárias. Esses recifes silurianos forneciam habitat para uma miríade de criaturas. Braquiópodes, animais de conchas, semelhantes a mexilhões, mas não relacionados, cobriam o fundo do mar em densidades impressionantes. Crinoides, também chamados de lírios do mar, apesar de serem animais e não plantas, estendiam seus braços plumosos para filtrar partículas de alimento da água. Caracóis marinhos pastavam em algas que cresciam nas rochas. Trilobitas, ainda diversos e abundantes, percorriam o fundo em busca de detritos orgânicos. E através de tudo isso, peixes e cefalópodes nadavam e caçavam. Foi durante o Siluriano que peixes com mandíbulas, os gnatostomados, começaram a surgir. Essa inovação, a mandíbula articulada, foi uma das mais importantes na história dos vertebrados. Mandíbulas permitiram que os peixes mordessem, mastigassem e agarrassem presas de maneiras que os peixes sem mandíbulas simplesmente não podiam. Isso abriu novos nichos ecológicos e levou a uma explosão de diversidade de peixes que continuaria através do próximo período, o Devoniano. Os primeiros peixes com mandíbulas eram placodermos, peixes blindados com placas ósseas cobrindo suas cabeças e a parte anterior de seus corpos. Alguns placodermos permaneceram pequenos, mas outros eventualmente cresceriam até tamanhos monstruosos. Os euripterídeos continuaram a dominar como predadores de topo em muitos ambientes marinhos e de água doce durante o Siluriano. Algumas espécies desenvolveram adaptações impressionantes. Pterigotus, um gênero que apareceu no Siluriano e persistiu no Devoniano, podia crescer até 2 metros de comprimento. Tinha grandes olhos compostos, sugerindo que dependia fortemente da visão para caçar. Suas garras frontais eram enormes e serrilhadas, perfeitas para agarrar e segurar peixes que tentavam escapar. O corpo era hidrodinâmico, com um telson largo e achatado, a placa de cauda, que provavelmente usava para propulsão, batendo-o para cima e para baixo enquanto nadava. Enquanto os oceanos fervilhavam com essa diversidade, a colonização da Terra estava progredindo, mas ainda era um processo extremamente lento e limitado. As plantas silurianas eram mais diversas que as ordovicianas, mas ainda pequenas e restritas a ambientes úmidos. Algumas plantas desenvolveram tecido vascular primitivo, tubos microscópicos que podiam transportar água das estruturas semelhantes a raízes até partes mais altas da planta. Isso permitiu que crescessem um pouco mais altas, talvez até 15 ou 20 centímetros. Mas uma floresta siluriana, se é que podemos chamar assim, ainda seria apenas um tapete verde amarronzado de vegetação rasteira ao longo de margens de rios e lagos. O passo crucial seguinte na colonização terrestre foi a chegada dos artrópodes, alguns dos primeiros animais verdadeiros a se estabelecerem permanentemente em terra foram parentes de centopeias e milípedes. Fósseis do final do Siluriano e início do Devoniano mostram que miriápodes já estavam presentes, embora seja provável que seus ancestrais começassem a fazer incursões em terra ainda mais cedo. Esses primeiros miriápodes terrestres eram pequenos e dependiam de ambientes úmidos, assim como as plantas. Eles provavelmente se alimentavam de material vegetal em decomposição e talvez de tapetes microbianos que cresciam em solos úmidos. Aranhas, ácaros e outros aracnídeos também começaram a aparecer em terra durante essa época.
Os escorpiões, parentes terrestres dos euripterídeos marinhos, estão entre os primeiros aracnídeos conhecidos. Fósseis de escorpiões verdadeiros são encontrados em rochas do final do Siluriano. Interessantemente, os primeiros escorpiões podem ter sido aquáticos ou anfíbios, como seus primos euripterídeos, apenas gradualmente fazendo a transição para a vida totalmente terrestre. Alguns escorpiões silurianos tinham estruturas que podem ter sido brânquias, sugerindo que pelo menos passavam parte do tempo na água. Apesar dessas invasões iniciais, a Terra no Siluriano ainda teria parecido desolada em comparação com o oceano. A vegetação era escassa e baixa. Os animais terrestres eram pequenos artrópodes que se escondiam sob rochas e troncos caídos durante o dia, emergindo apenas quando a umidade era alta. Grandes áreas da Terra permaneciam completamente desprovidas de vida. Desertos de areia e rocha se estendiam por vastas distâncias. Cadeias de montanhas recém-formadas eram rapidamente erodidas pela chuva e pelo vento, seus sedimentos carregados por rios turbulentos que serpenteavam em canais não fixados através de planícies aluviais. E então viemos ao Devoniano, o período que realmente merece destaque em qualquer discussão sobre quando o mar era mais seguro que a terra. O Devoniano, durando de aproximadamente 419 a 359 milhões de anos atrás, é frequentemente chamado de Era dos Peixes, e com razão. Foi durante este período que os peixes realmente diversificaram e dominaram os oceanos de maneira que nenhum outro grupo de animais havia feito antes. Mas também foi durante o Devoniano que a Terra começou sua transformação de deserto rochoso a um ambiente cada vez mais vegetado, preparando o cenário para a eventual colonização por vertebrados. Nos oceanos devonianos, a vida alcançou níveis de complexidade e diversidade que são de tirar o fôlego mesmo pelos padrões modernos. Os placodermos, os peixes blindados que haviam aparecido no Siluriano, proliferaram e alguns cresceram até tamanhos gigantescos. O mais famoso desses gigantes é o Dunkleosteus, um predador apex que podia crescer até 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. Sua cabeça e tórax eram cobertos por placas ósseas grossas e articuladas que funcionavam como armadura, mas o aspecto mais impressionante do Dunkleosteus era sua boca. Ao invés de dentes, tinha placas ósseas afiadas e autoafiantes que funcionavam como lâminas de guilhotina. Quando fechava suas mandíbulas, essas lâminas se encontravam com força tremenda, capaz de cortar praticamente qualquer coisa. Estudos biomecânicos modernos sugerem que o Dunkleosteus tinha uma das mordidas mais poderosas de qualquer animal, com força estimada de até 5.000 newtons na ponta das placas mandibulares. Isso é comparável à força de mordida de crocodilos grandes. Além disso, o Dunkleosteus podia abrir sua boca extremamente rápido, criando um vácuo que sugava presas para dentro. Era uma máquina de matar perfeita, o terror dos oceanos devonianos. Peixes menores, outros placodermos, até mesmo tubarões primitivos, nada estava seguro se um Dunkleosteus decidisse que você parecia apetitoso. Mas o Dunkleosteus não estava sozinho. Havia muitos outros placodermos grandes, cada um ocupando o seu próprio nicho ecológico. Titanictis era outro gigante, possivelmente tão grande quanto o Dunkleosteus, mas suas placas mandibulares eram pequenas e parece que era um filtrador, nadando através do oceano com a boca aberta, peneirando plâncton e pequenos organismos da água, como baleias modernas. Holonema era menor, mas tinha armadura particularmente pesada. Gemoendina era um placodermo achatado que vivia no fundo, parecido com uma raia, esgueirando-se ao longo do leito marinho em busca de moluscos e crustáceos para esmagar com suas mandíbulas poderosas. Enquanto os placodermos dominavam como predadores de grande porte, outros grupos de peixes também estavam prosperando. Os condrictes, o grupo que inclui tubarões e raias modernos, já estavam presentes no Devoniano. Esses tubarões primitivos eram geralmente menores que os tubarões modernos e tinham formas variadas. Alguns tinham barbatanas dorsais com espinhos elaborados, possivelmente venenosos. Outros tinham corpos estranhos e achatados. Suas mandíbulas ainda não eram tão especializadas quanto as dos tubarões modernos, mas já mostravam a característica de serem revestidas com múltiplas fileiras de dentes que eram constantemente substituídos ao longo da vida do animal. Os osteíctes, peixes ósseos, o grupo ao qual pertencem praticamente todos os peixes modernos, também estavam se diversificando rapidamente no Devoniano. Esses peixes tinham esqueletos feitos de osso verdadeiro em vez das cartilagens
cartilagens dos tubarões ou das placas dos placodermos. Um grupo particularmente importante de peixes ósseos devonianos eram os sarcopterídeos, ou peixes de nadadeiras lobadas. Esses peixes tinham nadadeiras carnosas sustentadas por ossos robustos, ao invés das nadadeiras sustentadas por raios da maioria dos outros peixes ósseos. Esses ossos nas nadadeiras eram homólogos aos ossos em nossos próprios membros: húmero, rádio e ulna no membro anterior, fêmur, tíbia e fíbula no membro posterior. Os sarcopterídeos devonianos não sabiam disso, mas eles eram nossos ancestrais. Entre os sarcopterídeos devonianos, alguns desenvolveram uma característica crucial: a capacidade de respirar ar. Esses peixes viviam em águas rasas, quentes e pantanosas, onde os níveis de oxigênio dissolvido podiam cair perigosamente. Gulping ar da superfície fornecia oxigênio suplementar. Esses peixes desenvolveram pulmões, bolsas vasculares que podiam extrair oxigênio do ar. Curiosamente, muitos peixes ósseos primitivos tinham pulmões. A bexiga natatória dos peixes modernos é, na verdade, um pulmão modificado que se encheu de gás e tornou-se um órgão de flutuabilidade em vez de um órgão respiratório. Mas nos sarcopterídeos devonianos, que viviam em ambientes de baixo oxigênio, os pulmões permaneceram funcionais e até se tornaram elaborados. O mais famoso desses peixes é o Eustenopteron, um sarcopterídeo predador de cerca de 1 metro de comprimento que caçava em rios e estuários. Tinha nadadeiras lobadas robustas e provavelmente podia usar essas nadadeiras para se apoiar no fundo raso e talvez até caminhar curtas distâncias em terra, embora certamente não fosse terrestre. Outro sarcopterídeo importante é o Panderichthys, que tinha um corpo ainda mais achatado e olhos no topo da cabeça, sugerindo que passava muito tempo deitado no fundo de águas rasas, olhando para cima em busca de presas. Mas o mais importante de todos, do ponto de vista da nossa própria história evolutiva, é o Tiktaalik. Descoberto em sedimentos devonianos do Ártico canadense, o Tiktaalik representa uma forma de transição perfeita entre peixes e tetrápodes. Tinha escamas de peixe, brânquias e nadadeiras, mas também tinha um pescoço, algo que peixes não têm porque suas cabeças são fundidas aos seus ombros. Tinha pulmões e podia respirar ar. Suas nadadeiras frontais continham ossos que claramente correspondem ao húmero, rádio e ulna dos membros de tetrápodes. E havia algo parecido com dedos começando a se formar. Tiktaalik provavelmente vivia em rios rasos e planícies de maré, usando suas nadadeiras robustas para se arrastar através de água rasa e talvez fazer breves excursões em terra. Por que um peixe desenvolveria a capacidade de sair da água? Há várias teorias. Uma é que permitia que o animal se movesse de uma poça de água para outra, quando rios sazonais secavam parcialmente. Outra é que permitia escapar de predadores aquáticos. Se algo grande e perigoso estava te perseguindo na água, poder se arrastar para a terra por alguns momentos poderia salvar sua vida. Uma terceira possibilidade é que havia recursos alimentares em terra, particularmente invertebrados como insetos e miriápodes, e ser capaz de perseguir essas presas em terra fornecia uma nova fonte de alimento. Seja qual for a razão, alguns sarcopterídeos fizeram a transição da água para a terra durante o final do Devoniano. Os primeiros tetrápodes verdadeiros, animais de 4 membros que podiam caminhar em terra, apareceram. Acantostega e Istiostega, ambos do final do Devoniano, tinham 4 membros com dedos claramente definidos, mas ainda retinham muitas características de peixe, incluindo caudas com nadadeiras, e no caso de Acantostega, brânquias funcionais. Esses animais eram anfíbios no sentido mais verdadeiro da palavra, capazes de viver tanto na água quanto, pelo menos temporariamente, em terra. Mas mesmo com esses pioneiros fazendo a transição, o oceano ainda era, de longe, o ambiente mais seguro e hospitaleiro. Os primeiros tetrápodes eram vulneráveis em terra de maneiras que simplesmente não eram na água. Eles se moviam desajeitadamente, seus membros ainda não perfeitamente adaptados para a locomoção terrestre. Eles provavelmente não podiam se mover rapidamente, tornando-os presas fáceis se houvesse predadores por perto. Mas aqui está algo interessante. Durante o Devoniano, não havia muitos predadores terrestres perigosos. Os maiores animais terrestres eram artrópodes, e embora alguns fossem formidáveis, não eram páreo para um tetrápode de 1 metro de comprimento. No entanto, a Terra ainda apresentava desafios imensos. A desidratação era uma preocupação constante. Esses tetrápodes primitivos não tinham pele impermeável como répteis modernos.
Sua pele era provavelmente fina e úmida como a de salamandras modernas, permitindo que respirassem através dela, mas também permitindo que perdessem água rapidamente. Eles provavelmente tinham que permanecer perto da água e retornar frequentemente para se reidratar. A reprodução ainda era dependente da água. Como anfíbios modernos, esses tetrápodes primitivos provavelmente punham ovos na água, e seus filhotes eram aquáticos, como girinos. A paisagem terrestre devoniana estava começando a mudar dramaticamente. As plantas haviam evoluído significativamente desde o Siluriano. O Devoniano viu a evolução das primeiras plantas verdadeiramente grandes. Archaeopteris, que apareceu no final do Devoniano, podia crescer até 30 metros de altura, tornando-a a primeira árvore verdadeira. Tinha um tronco lenhoso e galhos com folhas semelhantes a samambaias. Archaeopteris formou as primeiras florestas verdadeiras, transformando partes da paisagem terrestre de tapetes verdes rasos em ambientes tridimensionais complexos. Mas essas florestas ainda eram muito diferentes das florestas modernas. Não havia flores. As plantas com flores não evoluiriam por mais 150 milhões de anos. Não havia grama. As gramíneas também são uma invenção muito posterior. As plantas devonianas se reproduziam por esporos, como musgos e samambaias modernas. O solo da floresta seria um emaranhado de troncos caídos, material vegetal em decomposição e talvez alguns musgos e plantas rasteiras, e percorrendo esse ambiente uma variedade de artrópodes invertebrados, ácaros, colêmbolos, miriápodes, escorpiões e possivelmente as primeiras aranhas verdadeiras. Alguns desses artrópodes eram pequenos, mas outros começaram a crescer para tamanhos impressionantes. Isso ocorreu em parte porque os níveis de oxigênio atmosférico estavam aumentando. Durante o final do Devoniano e no próximo período, o Carbonífero, os níveis de oxigênio subiriam para mais de 30%, comparado aos 21% atuais. Oxigênio mais alto permitia que artrópodes, que respiram através de um sistema de tubos traqueais que levam ar diretamente aos tecidos, crescessem maiores do que seria possível em níveis modernos de oxigênio. Ainda assim, durante o Devoniano, mesmo a maior floresta em terra não podia se comparar à riqueza e diversidade dos ecossistemas marinhos. Enquanto a Terra tinha talvez uma dúzia de grupos principais de organismos, plantas, fungos, miriápodes, aracnídeos, insetos primitivos e os primeiros tetrápodes, o oceano tinha dezenas. Toda grande categoria de animais marinhos estava presente. Esponjas, cnidários incluindo corais e águas-vivas, braquiópodes, briozoários, moluscos incluindo caracóis, bivalves e cefalópodes, anelídeos, artrópodes incluindo trilobitas e crustáceos, equinodermos incluindo estrelas do mar, ouriços do mar e crinoides, e uma diversidade impressionante de peixes. Além disso, o oceano oferecia estabilidade que a Terra simplesmente não tinha. As temperaturas nos oceanos mudavam lentamente e dentro de faixas estreitas comparadas às flutuações selvagens em terra. A umidade nunca era um problema na água. A gravidade era menos opressiva. A flutuabilidade permitia que organismos crescessem grandes sem precisar investir enormemente em estruturas de suporte. A comida era abundante. O fitoplâncton, flutuando na água, fornecia uma base para cadeias alimentares complexas, e nutrientes eram constantemente reciclados. Para um animal tentando decidir onde viver durante o Devoniano, a escolha seria clara. O oceano era estabelecido, rico em recursos, repleto de nichos ecológicos, e oferecia proteção contra muitos dos perigos ambientais que atormentavam a Terra. Sim, havia predadores no oceano, incluindo monstros como Dunkleosteus, mas havia também muitos lugares para se esconder, muitas estratégias para evitar predação. Você podia viver em recifes de coral, onde fendas e buracos forneciam refúgio. Você podia viver nas profundezas onde a luz não chegava, e predadores visuais não podiam te encontrar. Você podia desenvolver conchas ou armaduras. Você podia se tornar venenoso. Você podia nadar rápido ou se camuflar. Em terra, suas opções eram muito mais limitadas. Você estava exposto ao tempo, ao sol escaldante, ao frio da noite. Você tinha que evitar secar. Se você era um animal pequeno, poderia se esconder sob troncos ou pedras, mas se você era grande, não havia muitos lugares para se esconder em uma paisagem que ainda era principalmente aberta e rochosa. E embora não houvesse muitos predadores grandes em terra durante o Devoniano, isso mudaria rapidamente.
Durante o final do período Devoniano, a Terra passou por uma série de eventos de extinção, coletivamente conhecidos como as extinções do final do Devoniano. Essas extinções ocorreram em pulsos ao longo de aproximadamente 20 milhões de anos, com os eventos mais severos acontecendo há cerca de 375 milhões e 359 mil anos atrás. As causas exatas dessas extinções ainda são debatidas, mas provavelmente envolveram mudanças climáticas, flutuações do nível do mar e possivelmente redução de oxigênio nos oceanos. O que é significativo sobre essas extinções é que afetaram desproporcionalmente a vida marinha. Recifes de coral foram particularmente atingidos. Muitos dos grupos de corais que haviam construído recifes extensos durante o Devoniano foram extintos ou severamente reduzidos. Os placodermos, aqueles peixes blindados que haviam dominado como predadores apex, foram completamente extintos ao final do Devoniano. Os trilobitas, que haviam sido abundantes e diversos desde o Cambriano, foram severamente reduzidos, nunca se recuperando totalmente antes de sua extinção final no final do Permiano. Muitas famílias de braquiópodes, amonites e outros invertebrados marinhos também desapareceram. Em contraste, a vida terrestre foi relativamente menos afetada. As plantas continuaram a prosperar e diversificar. Os tetrápodes, ainda em seus estágios evolutivos iniciais, conseguiram passar por essas extinções e entrar no próximo período, o Carbonífero, onde se diversificariam rapidamente. Isso pode parecer contraditório ao tema do nosso documentário sobre o mar sendo mais seguro, mas na verdade ilustra um ponto importante. Embora o oceano fosse geralmente um ambiente mais estável e hospitaleiro, ele também estava interconectado globalmente de maneiras que a Terra não estava. Mudanças químicas nos oceanos, como anoxia, falta de oxigênio, podiam se espalhar rapidamente através dos mares conectados, afetando a vida em escala global. Mudanças de temperatura nos oceanos impactavam correntes oceânicas e padrões climáticos. A acidificação dos oceanos devido ao aumento de dióxido de carbono dissolvido afetava qualquer organismo com conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio. Por outro lado, a Terra era mais heterogênea. Condições ruins em uma área não necessariamente significavam condições ruins em todos os lugares. Plantas e animais terrestres podiam migrar para regiões mais favoráveis. Populações isoladas podiam sobreviver em refúgios, enquanto outras eram extintas. No entanto, para um organismo individual vivendo durante o Devoniano, essas considerações de longo prazo seriam irrelevantes. O que importava era a sobrevivência diária, e nesse quesito, o oceano ainda oferecia muito mais recursos e proteção do que a Terra. Vamos considerar um exemplo concreto. Imagine você é um pequeno peixe no Devoniano, talvez um membro dos primeiros actinopterídeos, os peixes de nadadeiras raiadas que eventualmente dominariam os oceanos e rios. Você vive em um recife raso, abundante com invertebrados para comer. Há corais, esponjas e algas fornecendo estrutura tridimensional complexa, criando inúmeros esconderijos. Quando um placodermo grande se aproxima, você se esconde em uma fenda no coral onde é muito grande para seguir. À noite você descansa em um local protegido. A temperatura da água permanece confortável e constante. Você nunca precisa se preocupar com desidratação. Seus ovos flutuam na água e se desenvolvem sem necessidade de cuidado parental. Agora imagine você é um dos primeiros tetrápodes, saindo da água para explorar a Terra. Imediatamente você enfrenta desafios. Seu corpo, acostumado a ser sustentado pela água, agora é pesado, puxado inexoravelmente pela gravidade. Seus membros mal desenvolvidos te permitem se arrastar, mas é um trabalho árduo. O sol está intenso, você pode sentir sua pele começando a secar. Você precisa encontrar sombra e umidade rapidamente. Você se move para debaixo de um tronco caído. Há invertebrados aqui, milípedes e insetos, potencial comida. Você consegue pegar um, mas é um trabalho difícil. Enquanto isso, um escorpião grande, talvez do tamanho da sua cabeça, emerge de sob uma rocha. Ele não é grande o suficiente para te ameaçar seriamente, mas sua presença é inquietante. Você decide voltar para a água, onde te sente seguro e confortável. Este é o cerne da questão durante o Devoniano e os períodos ao redor. A água era lar. Era onde a vida havia evoluído, onde a maioria das adaptações dos organismos os tornavam bem adequados. A Terra era nova, estranha, cheia de desafios para os quais a evolução ainda não havia fornecido boas soluções.
Somente quando essas soluções evoluíram, ovos amnióticos que podiam ser postos em terra, pele impermeável, pulmões eficientes, membros fortes para a locomoção terrestre, é que a Terra se tornaria verdadeiramente habitável para vertebrados. O período carbonífero, que seguiu o Devoniano, trouxe mudanças dramáticas tanto para a Terra quanto para o mar, mas especialmente para a Terra. O Carbonífero, durando de aproximadamente 359 a 299 milhões de anos atrás, é dividido em duas épocas, o Mississippiano e o Pensilvaniano. Durante este tempo, a Terra se transformou de um ambiente relativamente escasso em um mundo de florestas exuberantes, pântanos vastos e uma diversidade explosiva de vida. As florestas carboníferas eram dominadas por plantas que hoje são raras ou extintas. Licopodia, parentes dos licopodios modernos, que são pequenas plantas rasteiras, cresciam até 30 metros de altura no Carbonífero, formando árvores gigantescas chamadas Lepidodendron e Sigillaria. Essas árvores tinham troncos cobertos com padrões de diamante ou hexagonais, marcas deixadas por folhas que haviam caído. Elas não tinham anéis de crescimento como árvores modernas porque cresciam através de um processo diferente. Suas raízes, chamadas stigmaria, se espalhavam horizontalmente através do solo lamacento. Junto com essas árvores licopódio estavam cavalinhas gigantes, ancestrais das pequenas cavalinhas que vemos em áreas úmidas hoje. Calamites podia crescer até 10 ou 20 metros de altura, com troncos articulados e folhas em espirais. Havia também samambaias de sementes, um grupo agora extinto que tinha folhas semelhantes a samambaias, mas produzia sementes em vez de esporos. Algumas samambaias de sementes eram plantas rasteiras, mas outras eram árvores, contribuindo para o dossel da floresta. Essas florestas prosperavam em vastos pântanos que cobriam grande parte do que hoje é a América do Norte, Europa e Ásia. O clima era quente e úmido, pelo menos nas regiões tropicais onde essas florestas cresciam. Os níveis de oxigênio na atmosfera estavam no seu pico histórico, atingindo cerca de 35%. O dióxido de carbono, por outro lado, estava relativamente baixo, porque todo aquele crescimento de plantas estava puxando carbono da atmosfera e armazenando-o em madeira e outro tecido vegetal. Quando essas plantas morriam, elas caíam na água anóxica dos pântanos, onde a decomposição era lenta e incompleta. Camada após camada de material vegetal parcialmente decomposto se acumulava, eventualmente sendo enterrado e comprimido por sedimentos sobrejacentes. Ao longo de milhões de anos, esse material vegetal seria transformado pelo calor e pressão em carvão. As vastas reservas de carvão que humanos minerariam muito mais tarde, alimentando a Revolução Industrial, são os restos dessas florestas carboníferas, preservados através de eras geológicas. Mas enquanto as plantas estavam prosperando, a vida animal terrestre também estava passando por transformações dramáticas. Os artrópodes, não mais limitados pelos níveis de oxigênio, cresciam para tamanhos verdadeiramente gigantescos. Arthropleura era uma criatura semelhante a um milípede que podia crescer até 2,5 metros de comprimento, tornando-a um dos maiores artrópodes terrestres de todos os tempos. Imagine um milípede do tamanho de um crocodilo, com segmentos blindados cobrindo seu corpo, dezenas de pares de pernas movendo-se em ondas coordenadas enquanto ele se arrastava através do solo da floresta. Arthropleura era herbívoro, alimentando-se de material vegetal e detritos, mas seu tamanho imenso o tornava uma presença imponente. Meganeura era uma libélula primitiva, com envergadura de asas de até 75 centímetros, maior que muitos pássaros modernos. Ela era um predador aéreo, caçando outros insetos enquanto voava através das florestas carboníferas. Seus grandes olhos compostos lhe davam visão excelente e suas mandíbulas afiadas podiam rapidamente despachar presas. Imagine o zumbido dessas asas gigantes enquanto Meganeura patrulhava as clareiras da floresta, uma caçadora formidável no céu carbonífero. Havia também escorpiões gigantes, alguns com quase 1 metro de comprimento, e aranhas primitivas começando a diversificar. Os milípedes eram abundantes, variando de tamanho pequeno a espécimes do tamanho de Arthropleura. Besouros e baratas primitivos percorriam o solo da floresta.
Os insetos haviam evoluído asas, uma inovação que lhes deu acesso ao ambiente aéreo tridimensional da floresta, e eles estavam fazendo pleno uso dessa capacidade. Para vertebrados terrestres, o Carbonífero foi um tempo de experimentação e diversificação rápida. Os primeiros tetrápodes do Devoniano evoluíram em uma variedade de formas. Alguns permaneceram anfíbios, retornando à água para reproduzir e passando pelo menos parte de suas vidas aquáticos. Outros desenvolveram adaptações que lhes permitiram se tornar totalmente terrestres. A inovação mais crucial foi o ovo amniótico, um ovo com uma casca e membranas especializadas que proporcionavam ao embrião em desenvolvimento um ambiente aquático privado. Com ovos amnióticos, os vertebrados não precisavam mais retornar à água para se reproduzir. Eles podiam pôr seus ovos em terra e os filhotes eclodiriam já adaptados para a vida terrestre. Os primeiros animais a desenvolver ovos amnióticos são chamados de amniotes, e eles se dividiram em duas linhagens principais durante o Carbonífero. Uma linhagem eventualmente levaria aos mamíferos. Esses são os sinapsídeos. A outra linhagem levaria aos répteis, dinossauros e aves. Esses são os sauropsídeos. Durante o Carbonífero, ambas as linhagens eram representadas por animais relativamente pequenos e primitivos, mas eles estavam estabelecendo os planos corporais que dominariam a vida terrestre pelos próximos 300 milhões de anos. Hylonômus é um dos primeiros répteis conhecidos, pequeno, talvez 20 centímetros de comprimento, com corpo esguio e pernas relativamente longas. Ele vivia no solo da floresta, caçando insetos e outros invertebrados. Fósseis de Hylonômus foram encontrados dentro de tocos de árvores fossilizados. Parece que esses pequenos répteis usavam tocos ocos como abrigos e ocasionalmente ficavam presos lá e morriam, preservando-os para que paleontólogos descobrissem milhões de anos depois. Enquanto isso, os anfíbios ainda eram diversos e abundantes. Alguns eram pequenos, mas outros cresceram para tamanhos impressionantes. Proterogirinos era um anfíbio predador que podia crescer até 2 metros de comprimento, com um crânio grande e mandíbulas repletas de dentes afiados. Ele provavelmente passava a maior parte do tempo na água, mas podia se aventurar em terra para caçar. Eriops, embora seja mais conhecido do período Permiano que se seguiu, tinha parentes no final do Carbonífero, anfíbios robustos e pesados com corpos atarracados e cabeças largas. Mas aqui está algo crucial para entender sobre a vida terrestre no Carbonífero. Embora a diversidade e o tamanho dos organismos terrestres estivessem aumentando dramaticamente, a vida em terra ainda era fundamentalmente mais perigosa e desafiadora do que a vida no mar de várias maneiras importantes. As florestas carboníferas, embora exuberantes, eram ambientes de alto risco. Os insetos gigantes eram predadores e competidores formidáveis. Um artropleura de 2,5 metros de comprimento, embora herbívoro, poderia facilmente esmagar animais menores se tropeçassem em seu caminho. Meganeura e outras grandes libélulas eram predadores ativos e, enquanto preferiam presas de insetos, poderiam atacar pequenos vertebrados se a oportunidade surgisse. Os escorpiões gigantes do Carbonífero eram definitivamente perigosos. Embora não saibamos com certeza se eram venenosos como escorpiões modernos, seu tamanho sozinho os tornava ameaçadores. Suas garras poderiam agarrar e segurar presas, e suas mandíbulas poderiam rasgar carne. Para um pequeno réptil ou anfíbio, encontrar um escorpião de 0,5 metro de comprimento seria uma experiência aterrorizante. Além das ameaças biológicas, o ambiente físico em terra ainda era mais extremo que no oceano. As temperaturas flutuavam mais amplamente. Durante o dia, especialmente em clareiras, onde o sol alcançava diretamente o chão, podia ficar muito quente. À noite, especialmente em céu aberto, longe do efeito moderador da cobertura florestal, as temperaturas podiam cair significativamente. Para animais ectotérmicos, de sangue frio, que dependem da temperatura externa para regular sua temperatura corporal, essas flutuações eram desafiadoras. Eles tinham que gastar tempo se aquecendo ao sol pela manhã antes de poderem se tornar ativos. Eles tinham que evitar o calor do meio-dia em áreas expostas. Eles ficavam lentos à noite e vulneráveis. A umidade também era problemática.
Mesmo nas florestas úmidas do Carbonífero, havia variação na umidade. O ar acima do dossel era mais seco que o ar próximo ao solo. Áreas longe da água eram mais secas que áreas próximas a pântanos ou riachos. Anfíbios com pele permeável tinham que estar constantemente conscientes dos níveis de umidade, retornando à água ou áreas úmidas regularmente para evitar desidratação. Mesmo os primeiros répteis com pele mais impermeável ainda precisavam de acesso à água para beber. E então havia o problema da comida. Para herbívoros, a comida era abundante. Havia plantas por toda parte, mas para carnívoros, encontrar presas podia ser desafiador. Invertebrados eram abundantes, mas para um predador do tamanho de proterogirinos, invertebrados individuais eram pequenos lanches. Capturar presas vertebradas, grandes o suficiente para fazer uma refeição substancial, requeria habilidade, velocidade e força, e havia competição de outros predadores, tanto vertebrados quanto grandes artrópodes. Compare isso com a vida no oceano durante o mesmo período. Os oceanos carboníferos, embora menos diversos que haviam sido durante o Devoniano devido às extinções do final do Devoniano, ainda eram ricos em vida. Os recifes estavam se recuperando, construídos agora por novos tipos de corais e outros organismos. Os peixes haviam se diversificado para preencher os nichos deixados vagos pela extinção dos placodermos. Tubarões estavam se tornando mais diversos e especializados. Peixes ósseos, tanto de nadadeiras raiadas quanto de nadadeiras lobadas, ocupavam todos os ambientes aquáticos imagináveis, de riachos de água doce a oceanos profundos. Para um animal marinho, a vida era, em muitos aspectos, mais fácil que para um animal terrestre. A temperatura era estável, a água estava sempre disponível, você estava cercado por ela, vivendo nela. Não havia risco de desidratação. A flutuabilidade significava que a gravidade não era uma carga constante. Você podia crescer grande sem precisar desenvolver pernas imensamente fortes para suportar seu peso. A água te sustentava. A comida era abundante e acessível. Fitoplâncton formava a base de cadeias alimentares complexas. Zooplâncton se alimentava do fitoplâncton. Peixes pequenos comiam zooplâncton. Peixes maiores comiam peixes menores. Em cada nível havia abundância. Certamente havia perigos no oceano. Tubarões eram predadores eficientes. Alguns tinham desenvolvido designs corporais que eram surpreendentemente semelhantes aos tubarões modernos, hidrodinâmicos e rápidos. Stetacanthus era um tubarão com uma estrutura estranha, parecida com uma bigorna em suas costas, possivelmente usada para exibição ou em comportamentos reprodutivos. Helicoprion tinha uma espiral de dentes na mandíbula inferior, uma estrutura bizarra cuja função exata ainda debate-se, mas que certamente era usada para capturar e processar presas. Cefalópodes continuavam a ser predadores importantes. Embora os gigantes de concha reta do Ordoviciano e Devoniano houvessem desaparecido em grande parte, havia muitos cefalópodes de concha enrolada, precursores das amonites que dominariam as eras mesozoica. E nas profundezas, cefalópodes sem concha, ancestrais das lulas e polvos modernos, estavam começando a aparecer. Mas aqui está a diferença crucial. No oceano havia lugares para se esconder, maneiras de evitar predadores que eram mais eficazes que as disponíveis em terra. Recifes de coral proporcionavam estrutura tridimensional complexa, com inúmeras fendas e cavidades. Você podia se enterrar na areia ou lama. Você podia habitar as profundezas, onde predadores que dependiam de luz não podiam te encontrar. Você podia desenvolver camuflagem que te tornava praticamente invisível contra o fundo do oceano. Você podia se juntar a um cardume, encontrando segurança em números. Em terra, especialmente para os relativamente grandes vertebrados, opções defensivas eram mais limitadas. Você podia tentar correr, mas a locomoção terrestre era energeticamente cara e muitos primeiros tetrápodes não eram particularmente rápidos. Você podia se esconder, mas encontrar esconderijos adequados que acomodassem seu tamanho poderia ser difícil. Você podia desenvolver armadura, como alguns anfíbios fizeram, mas armadura pesada tornava você lento. Você podia se tornar venenoso, mas não há evidência clara de veneno em vertebrados terrestres carboníferos. Além disso, as florestas carboníferas eram sujeitas a incêndios. Com os níveis de oxigênio tão altos, fogo poderia se espalhar rapidamente e queimar intensamente. Relâmpagos atingindo árvores secas poderiam iniciar conflagrações que varriam grandes áreas. Evidências de carvão vegetal em sedimentos carboníferos indicam que incêndios eram comuns.
para animais terrestres, um incêndio florestal seria catastrófico. Animais grandes e lentos seriam particularmente vulneráveis. No oceano, fogo não era uma preocupação. Então, mesmo no Carbonífero, quando a vida terrestre estava florescendo de maneiras que teriam sido impensáveis apenas algumas dezenas de milhões de anos antes, o oceano ainda oferecia certas vantagens. Era mais estável, mais previsível e, para muitos organismos, mais seguro. Isso não quer dizer que todos os organismos teriam preferido viver no oceano. Muitos estavam perfeitamente bem adaptados para a vida terrestre e prosperam lá. Mas, para um observador objetivo, comparando os dois ambientes, o oceano ainda tinha que ser classificado como o habitat mais hospitaleiro em muitos aspectos. Conforme o Carbonífero progredia para sua segunda metade, o Pensilvaniano, a paisagem terrestre continuou a evoluir. As florestas pantanosas, dominadas por licopódios e cavalinhas gigantes, começaram a ceder em algumas áreas para a vegetação mais diversa, incluindo samambaias de sementes e as primeiras coníferas verdadeiras. Essas primeiras coníferas eram ancestrais das árvores como pinheiros, abetos e sequoias modernas. Elas tinham várias vantagens sobre as plantas que as precederam. Suas sementes eram maiores e continham mais nutrientes, dando às mudas um melhor começo de vida. Suas folhas eram frequentemente em forma de agulha, reduzindo a perda de água, permitindo-lhes crescer em ambientes mais secos. Suas raízes eram mais profundas e melhores em extrair água e nutrientes do solo. A inovação das sementes foi tão importante quanto a inovação dos ovos amnióticos para animais. Assim como os ovos amnióticos libertaram os vertebrados da necessidade de retornar à água para a reprodução, as sementes libertaram as plantas de depender de água para a reprodução sexual. Plantas anteriores, como musgos e samambaias, produziam esporos que precisavam de umidade para germinar. Seu ciclo de vida incluía um estágio onde esperma nadava através de um filme de água para fertilizar óvulos. Isso significava que essas plantas estavam essencialmente presas a ambientes úmidos. As plantas com sementes não tinham essa limitação. O pólen podia ser transportado pelo vento para longas distâncias. A fertilização ocorria dentro da planta-mãe. A semente resultante era um pacote autossuficiente contendo um embrião de planta e uma reserva de alimento protegido por uma capa resistente. Sementes podiam ser dispersas pelo vento, água ou animais, e podiam permanecer dormentes até que as condições fossem adequadas para a germinação. Com essas inovações, plantas começaram a colonizar ambientes que anteriormente eram muito secos ou variáveis para sustentar vegetação. Terras altas, longe de rios e pântanos, começaram a se tornar verdes. Áreas com estações secas, onde plantas dependentes de umidade morreriam, puderam sustentar plantas com sementes que podiam tolerar seca. A terra estava finalmente começando a desenvolver a cobertura vegetal completa que associamos com ela hoje. Os animais seguiram as plantas para esses novos ambientes. Os répteis, com sua pele impermeável e ovos amnióticos, eram particularmente bem adequados para explorar regiões mais secas. Durante o final do Carbonífero e no próximo período, o Permiano, os répteis se diversificariam explosivamente, dando origem a uma variedade de formas, desde pequenos insetívoros até grandes herbívoros e predadores formidáveis. Um dos grupos mais importantes de répteis que surgiu durante esse tempo eram os sinapsídeos, mencionados anteriormente como a linhagem que eventualmente levaria aos mamíferos. Os sinapsídeos carboníferos eram geralmente pequenos, mas no Permiano eles cresceriam em tamanho e diversidade, dominando ecossistemas terrestres. Pelicosaurs, como o Dimetrodon, com suas velas dorsais distintas, são sinapsídeos permianos bem conhecidos. Dimetrodon era um predador de topo, crescendo até 3 metros de comprimento, com mandíbulas poderosas repletas de dentes diferenciados, alguns para agarrar, outros para cortar e rasgar. Mas estamos nos adiantando. Durante o Carbonífero, enquanto a vida terrestre estava se diversificando e se tornando mais sofisticada, o oceano permaneceu um bastião de estabilidade e diversidade. Uma das razões pelas quais podemos dizer que o mar era mais seguro que a terra durante esse período é simplesmente a quantidade de biomassa e o número de espécies. Apesar de toda a atividade em terra, o oceano ainda continha provavelmente 90% ou mais de toda a biomassa animal da Terra. A vasta maioria das espécies animais ainda era marinha. Os oceanos cobriam, como hoje, cerca de 70% da superfície terrestre. Seu volume era imenso, proporcionando habitat tridimensional que se estendia da superfície até as profundezas abissais. Nesse vasto espaço, ecossistemas complexos
prosperavam. Nas águas rasas iluminadas pelo sol, recifes cresciam e forneciam habitat para milhares de espécies. Peixes de todas as formas e tamanhos nadavam através das águas de Recife, alguns se especializando em comer coral, outros perseguindo peixes menores, outros ainda limpando parasitas de peixes maiores em relações simbióticas. Invertebrados eram abundantes: camarões, caranguejos, lagostas, caracóis, lesmas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar, estrelas do mar, vermes de todas as descrições. Cada um ocupava um nicho específico, desempenhava um papel particular no ecossistema. Longe dos recifes, sobre planícies de areia ou lama, outras comunidades existiam. Linguados e raias se enterravam na areia, esperando que presas passassem. Criaturas de buracos habitavam tocas, emergindo à noite para se alimentar. Alimentadores de filtro como moluscos bivalves se instalavam no sedimento, bombeando água através de seus corpos e extraindo partículas comestíveis. Nas profundezas, onde a luz solar não penetrava, ecossistemas únicos existiam baseados não na fotossíntese, mas em quimiossíntese ao redor de fontes hidrotermais, ou em detritos orgânicos que chovia das águas superficiais. A zona pelágica aberta, o oceano longe da costa, era habitat para nadadores rápidos. Tubarões pelágicos caçavam cardumes de peixes menores. Cefalópodes de natação livre perseguiam presas através da coluna de água. Peixes que se alimentavam de plâncton filtravam o plâncton rico que florescia nas águas superficiais. E no fundo da cadeia alimentar, bilhões de organismos microscópicos de fitoplâncton realizavam fotossíntese, convertendo energia solar em matéria orgânica que sustentava todo o ecossistema. Esta complexidade, esta riqueza de vida, esta estabilidade, isso é o que tornava o oceano mais seguro que a Terra durante o Carbonífero. Seguro não no sentido de livre de predadores ou perigos, mas seguro no sentido de fornecer condições estáveis, previsíveis, onde a vida podia florescer. Para quase qualquer organismo, se você pudesse escolher nascer no oceano ou na Terra durante o Carbonífero, a escolha sensata seria o oceano. Você teria mais opções, mais nichos para explorar, mais recursos disponíveis e menos fatores de estresse ambientais para lidar. Mas o equilíbrio estava mudando. Cada milhão de anos que passava, a vida terrestre se tornava mais diversa, mais bem adaptada, mais capaz de explorar todo o potencial dos ambientes terrestres. As inovações que discutimos, sementes, ovos amnióticos, pele impermeável, pulmões eficientes, membros fortes, essas eram peças de quebra-cabeça que, quando montadas, permitiriam que a vida se libertasse completamente de suas origens aquáticas. No período Permiano que seguiu o Carbonífero, esse processo continuaria e se aceleraria. O Permiano, durando de aproximadamente 299 a 252 milhões de anos atrás, viu mudanças climáticas dramáticas. Os imensos pântanos carboníferos que haviam coberto tantas regiões tropicais começaram a secar à medida que o clima global se tornava mais quente e seco. As florestas de licopódios e cavalinhas gigantes declinaram. Em seu lugar, vegetação mais tolerante à seca se espalhou, incluindo coníferas e plantas semelhantes a samambaias. Regiões que haviam sido úmidas e pantanosas se tornaram sazonalmente secas ou até desérticas em alguns casos. Essas mudanças climáticas foram impulsionadas em parte pela deriva continental. Durante o Carbonífero e Permiano, os continentes da Terra estavam colidindo e se fundindo em um supercontinente chamado Pangeia. Pangeia era um enorme bloco de terra que se estendia do polo ao polo. Seu interior estava muito longe de qualquer oceano, levando a um clima continental extremo, com estações muito secas e, em algumas áreas, precipitação mínima durante todo o ano. As regiões costeiras de Pangeia tinham climas mais moderados, mas o vasto interior era duro e inóspito. Para a vida terrestre, especialmente na seca interior de Pangeia, as condições eram desafiadoras, mas os organismos que haviam evoluído durante o Carbonífero estavam agora bem equipados para lidar com esses desafios. Répteis com pele impermeável prosperaram. Grandes herbívoros répteis, incluindo sinapsídeos como moschops e escutossauros, percorriam paisagens em busca de vegetação. Predadores como Inostrancevia, um gorgonopsídeo com dentes de sabre, caçavam esses herbívoros. Os ecossistemas terrestres permianos eram complexos, com múltiplos níveis tróficos, redes alimentares interconectadas e diversidade impressionante.
Ainda assim, apesar desses avanços, o oceano permanecia, em muitos aspectos, o ambiente mais estável e diverso. Os oceanos permianos eram ricos em vida. Recifes permianos eram particularmente extensos, construídos por uma combinação de esponjas calcárias, corais e algas calcárias. Esses recifes cresceram até tamanhos imensos, formando barreiras e plataformas ao longo das margens de Pangeia. Peixes permianos incluíam representantes de quase todos os grupos principais que existem hoje. Havia tubarões, peixes ósseos de vários tipos e até alguns sobreviventes de grupos mais antigos. Invertebrados eram abundantes, incluindo braquiópodes, moluscos, equinodermos e artrópodes como trilobitas, embora estes últimos fossem agora relativamente raros. Mas então chegamos ao final do Permiano e algo aconteceu que mudaria a equação dramaticamente. 252 milhões de anos, a Terra experimentou a extinção em massa mais severa em sua história, a extinção Permiano-Triássica, às vezes chamada de a Grande Mortandade. Durante um período relativamente curto, possivelmente apenas algumas dezenas de milhares de anos, embora os detalhes precisos ainda sejam debatidos, mais de 90% de todas as espécies marinhas e aproximadamente 70% das espécies terrestres de vertebrados foram extintas. Foi uma catástrofe de proporções inimagináveis. As causas da extinção Permiano-Triássica foram múltiplas e complexas. O fator mais importante foi provavelmente o vulcanismo maciço na região que hoje é a Sibéria. As trapas siberianas, como essa província ígnea é chamada, viram erupções de escala difícil de compreender. Lava cobriu uma área maior que a da União Europeia, em alguns lugares empilhando-se em camadas de quilômetros de espessura. Mas não foi apenas a lava que causou problemas. As erupções liberaram quantidades imensas de gases vulcânicos na atmosfera, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, ácido clorídrico e outros. O dióxido de enxofre causou chuva ácida que envenenou ecossistemas terrestres e acidificou os oceanos. O dióxido de carbono causou aquecimento global dramático, possivelmente aumentando as temperaturas globais em 10 graus Celsius ou mais. Esse aquecimento teve efeitos em cascata. Permafrost derreteu, liberando metano, um gás de efeito estufa ainda mais potente que o dióxido de carbono, causando mais aquecimento. As águas dos oceanos aqueceram. A água mais quente contém menos oxigênio dissolvido, então os níveis de oxigênio nos oceanos caíram. Áreas de anoxia, onde o oxigênio era quase totalmente depletado, se espalharam pelas profundezas do oceano e até invadiram águas rasas. Bactérias que prosperam em condições anóxicas proliferaram, algumas das quais produziam sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico que poderia ter borbulhado para a atmosfera, envenenando organismos terrestres. A acidificação dos oceanos foi particularmente devastadora para organismos com conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio. Corais, braquiópodes, muitos moluscos, equinodermos, todos lutaram para manter suas estruturas calcárias enquanto a química do oceano mudava. Recifes entraram em colapso. Ecossistemas inteiros, construídos em torno dos recifes, desmoronaram. Em terra, o aquecimento e a chuva ácida devastaram ecossistemas. Florestas morreram. Cadeias alimentares colapsaram. Predadores de topo ficaram sem presas. Herbívoros ficaram sem plantas para comer. O solo, não mais mantido por raízes de plantas, foi erodido por chuvas torrenciais, lavando para os rios e depois para os oceanos, sufocando a vida marinha com sedimentos. Foi uma cascata de desastres, cada um amplificando os outros. Quando a poeira finalmente assentou, a Terra era um lugar muito diferente. Os oceanos, que haviam sido tão ricos em vida, estavam quase vazios. Os sobreviventes eram principalmente generalistas, organismos que podiam tolerar uma ampla gama de condições e se alimentar de uma variedade de fontes. Os especialistas, os organismos que haviam se tornado perfeitamente adaptados a nichos específicos, foram amplamente eliminados. Os recifes de coral desapareceram completamente. Demoraria milhões de anos para que recifes se formassem novamente. Em terra, a devastação foi igualmente severa, mas crucialmente, a taxa de sobrevivência foi ligeiramente maior. Cerca de 30% das espécies de vertebrados terrestres sobreviveram, comparado a menos de 10% das espécies marinhas. Isso pode parecer contraditório dado nosso tema sobre o mar sendo mais seguro, mas na verdade destaca um ponto importante.
Durante condições normais e estáveis, o oceano era mais seguro e mais hospitaleiro. Mas quando uma perturbação verdadeiramente global e severa ocorreu, uma que envolveu especificamente mudanças na química dos oceanos, aquecimento das águas e depleção de oxigênio, a vida marinha foi mais severamente impactada. A vida terrestre, embora duramente atingida, teve algumas vantagens. Os continentes são heterogêneos. Mesmo quando vastas áreas estavam experimentando condições horríveis, poderia haver refúgios, áreas montanhosas com climas mais frios, vales protegidos, regiões polares onde as temperaturas ainda eram toleráveis. Organismos terrestres podiam migrar, procurando essas áreas refugiais. A vida marinha, embora certamente capaz de migração, enfrentava mudanças que eram mais globalmente homogêneas. A acidificação dos oceanos afetava todos os oceanos. A depleção de oxigênio ocorreu globalmente. Havia menos lugares para se esconder, menos refúgios onde as condições permaneciam toleráveis. Esta extinção marca um ponto de virada na história da vida na Terra. Após o Permiano, a equação sobre qual ambiente era mais seguro começou a mudar mais decisivamente. O oceano nunca recuperaria completamente sua dominância anterior em termos de diversidade e biomassa em relação à Terra. O período Triássico que seguiu viu os sobreviventes, tanto marinhos quanto terrestres, irradiando para preencher os nichos ecológicos deixados vazios pela extinção. Em terra, répteis dominaram. O Triássico viu a origem dos primeiros dinossauros, embora eles permanecessem relativamente pequenos e raros durante esse período. Também viu a evolução dos primeiros mamíferos verdadeiros, pequenas criaturas noturnas que viviam nas sombras dos répteis maiores. E viu a diversificação de répteis marinhos, répteis terrestres que retornaram ao mar, ocupando nichos deixados vazios pela extinção de grupos marinhos. Ictiossauros, plesiosauros e outros répteis marinhos se tornaram predadores de topo nos oceanos triássicos. Nos oceanos, a recuperação foi lenta. No início do Triássico, os ecossistemas marinhos eram simples, com baixa diversidade, mas gradualmente novos grupos evoluíram ou irradiaram de populações de sobreviventes. Novos tipos de corais apareceram, os corais escleractíneos que constroem a maioria dos recifes modernos. Amonites, que haviam sido reduzidas a apenas algumas espécies pela extinção, se diversificaram explosivamente, eventualmente produzindo milhares de espécies com conchas de formas variadas e elaboradas. Peixes ósseos, particularmente o grupo dos teleósteos, começaram sua ascensão que eventualmente os tornaria o grupo mais diverso de vertebrados. Mas enquanto a diversidade marinha estava se recuperando, a complexidade e sofisticação dos ecossistemas terrestres estava aumentando ainda mais rapidamente. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo que seguiram o Triássico, a Terra viu a ascensão e dominação dos dinossauros. Esses répteis ocupavam todos os nichos ecológicos terrestres disponíveis. Havia herbívoros gigantes como saurópodes, alguns dos maiores animais terrestres que já existiram. Havia predadores formidáveis como terópodes, culminando em predadores apex como Tyrannosaurus rex. Havia dinossauros que se especializaram em comer plantas duras e fibrosas, outros que se especializavam em peixes, outros ainda que eram onívoros. Mamíferos, embora pequenos e limitados principalmente a nichos noturnos, estavam diversificando em silêncio, desenvolvendo adaptações que se provariam cruciais mais tarde. Aves, que são dinossauros terápodes que evoluíram voo, apareceram no Jurássico e se diversificaram no Cretáceo. Insetos estavam passando por sua própria radiação, particularmente após a evolução de plantas com flores no Cretáceo. A coevolução entre insetos polinizadores e plantas com flores levou a uma explosão de diversidade em ambos os grupos. E, crucialmente, os ecossistemas terrestres haviam se tornado tão complexos, tão interdependentes e tão produtivos quanto os ecossistemas marinhos. As florestas cretáceas eram tão ricas em espécies quanto qualquer recife de coral. As cadeias alimentares terrestres tinham tantos níveis e eram tão intrincadas quanto as marinhas. A biomassa total em terra estava se aproximando, ou possivelmente até excedendo, a do oceano quando você contabiliza todas as plantas terrestres. Então, por volta do final do Cretáceo, talvez 65 a 70 milhões de anos atrás, o equilíbrio havia mudado completamente. A Terra não era mais o ambiente marginal, hostil, difícil que havia sido durante o Devoniano ou mesmo o Carbonífero. Era um reino rico, diverso, complexo de vida, igualando ou excedendo os oceanos em quase todas as métricas.
o período durante o qual o mar era inequivocamente mais seguro que a Terra havia terminado. Ambos os ambientes agora tinham suas próprias vantagens e desafios, seus próprios perigos e oportunidades. A vida havia conquistado verdadeiramente tanto o mar quanto a Terra. Mas vamos voltar e considerar esse período extraordinário do Ordoviciano até talvez o Carbonífero, quando o mar era genuinamente o ambiente mais seguro e hospitaleiro. Por que isso importa? Por que devemos nos importar com esse capítulo antigo da história da Terra? Uma razão pela qual esse período é importante é porque nos lembra que nada na natureza é permanente. As condições que prevalecem hoje não são as condições que sempre prevaleceram. Hoje, tomamos como certo que a Terra é habitável, que é coberta de vegetação, que abriga uma diversidade incrível de vida. Mas houve um tempo quando isso não era verdade, quando a Terra era tão inóspita que praticamente nenhuma vida complexa podia sobreviver lá. Tudo o que valorizamos sobre os ambientes terrestres, a diversidade de plantas e animais, a beleza de florestas e pradarias, a riqueza de ecossistemas, tudo isso foi construído gradualmente ao longo de centenas de milhões de anos por processos evolutivos que transformaram a Terra de deserto rochoso em planeta verde. Essa transformação não foi inevitável. Requereu inovações evolutivas específicas, plantas desenvolvendo tecido vascular e raízes que podiam ancorar solo, plantas desenvolvendo sementes que podiam dispersar amplamente e sobreviver à seca, animais desenvolvendo pele impermeável e ovos amnióticos que libertavam a reprodução da dependência da água, animais desenvolvendo pulmões eficientes e sistemas circulatórios que podiam suportar a atividade em um ambiente onde a gravidade não era moderada pela flutuabilidade. Cada uma dessas inovações foi o resultado de milhões de anos de seleção natural, ajuste fino de designs corporais para enfrentar os desafios únicos da vida terrestre. Outra razão pela qual esse período é importante é porque ilustra a relação entre mudança ambiental e evolução. A Terra se tornou habitável, em parte porque os organismos a modificaram. Quando as primeiras plantas colonizaram a Terra, elas começaram a alterar o ambiente. Suas raízes quebravam rocha, acelerando o intemperismo e a formação de solo. Suas partes mortas acumulavam, criando solo orgânico rico em nutrientes. Elas mudavam a hidrologia, retendo água no solo e moderando o fluxo de riachos e rios. Elas mudavam o clima através da transpiração, adicionando umidade ao ar, e através da fotossíntese, alterando a composição da atmosfera. Essas mudanças ambientais, por sua vez, criaram oportunidades para mais colonização. À medida que o solo se desenvolveu, mais tipos de plantas podiam crescer. À medida que as plantas se tornaram mais abundantes e diversas, mais tipos de animais herbívoros podiam sobreviver. À medida que os herbívoros se tornaram abundantes, carnívoros podiam segui-los. Foi um loop de feedback positivo, onde a vida tornava o ambiente mais habitável, permitindo mais vida, o que tornava o ambiente ainda mais habitável. Esse tipo de engenharia ecossistêmica, onde organismos modificam seu ambiente de maneiras que facilitam sua própria sobrevivência e a de outros, é um tema recorrente na história da Terra. Considere também as implicações para nossa compreensão da vida em outros planetas. Quando pensamos sobre onde procurar vida extraterrestre, frequentemente pensamos sobre planetas com oceanos líquidos, porque a vida na Terra se originou no oceano e porque a água líquida parece ser essencial para a vida como a conhecemos. Mas nosso olhar sobre a história da Terra nos diz que mesmo se a vida surgir nos oceanos de outro planeta, ela pode permanecer confinada lá por bilhões de anos. A colonização da Terra é difícil, requer adaptações específicas e mudanças ambientais que podem não ocorrer rapidamente ou de forma alguma. Na Terra, levou aproximadamente 3 bilhões de anos desde a origem da vida até a colonização da Terra por plantas, e outros 100 milhões de anos para que vertebrados estabelecessem populações terrestres permanentes. Se estamos procurando por civilizações tecnológicas em outros planetas, civilizações que, presumivelmente, requerem manipulação sofisticada de ferramentas e talvez fogo, coisas que são muito mais fáceis em terra do que na água. Então precisamos considerar que muitos planetas com vida podem ter apenas vida aquática, com suas terras permanecendo estéreis. Há também lições sobre extinção e recuperação. A extinção Permiano-Triássica demonstra que mesmo o oceano, tão estável e hospitaleiro durante tanto tempo, pode se tornar letal quando as condições mudam suficientemente.
A acidificação dos oceanos, depressão de oxigênio e aquecimento que ocorreram no final do Permiano são notavelmente semelhantes às mudanças que os oceanos estão experimentando hoje devido às atividades humanas. Estamos liberando dióxido de carbono na atmosfera em taxas que se aproximam ou excedem as taxas durante o final do Permiano. Os oceanos estão acidificando à medida que absorvem esse CO2. As temperaturas do oceano estão aumentando. Zonas mortas, áreas de baixo oxigênio, estão se expandindo. A extinção permiano-triássica nos dá uma visão de onde essas mudanças podem levar se não controladas. Não é uma imagem agradável. Levou milhões de anos para os ecossistemas marinhos se recuperarem totalmente. Muitos grupos que foram extintos nunca evoluíram novamente. Suas formas particulares de organização, suas soluções únicas para os desafios da vida foram perdidas para sempre. A diversidade da vida foi permanentemente diminuída. Embora novas formas eventualmente evoluíssem e preenchessem os nichos vazios, o mundo após a extinção foi fundamentalmente diferente do mundo antes. Podemos evitar um destino semelhante? Temos a vantagem de previsão. Entendemos o que está acontecendo e podemos prever as consequências se as tendências atuais continuarem. Mas também temos a desvantagem de ser apenas uma espécie tentando alterar o curso de processos globais. É uma tarefa assustadora. Voltar ao nosso tema do mar sendo mais seguro que a Terra também nos convida a reconsiderar nossas suposições sobre segurança e perigo. No imaginário popular, o mar é perigoso e a Terra é segura. Mas isso é verdade apenas de uma perspectiva humana estreita. Para a maior parte da história da vida, o oposto era verdadeiro. E mesmo hoje, para muitos organismos, o oceano é um ambiente mais seguro e estável que a Terra. Tartarugas marinhas retornam à Terra apenas para pôr ovos. Elas passam toda a sua vida adulta no mar onde estão perfeitamente adaptadas e altamente capazes. Focas e leões marinhos são desajeitados e vulneráveis em terra, mas graciosos e poderosos na água. Peixes, obviamente, não podem sobreviver em terra de forma alguma. A noção de segurança é sempre relativa às capacidades e adaptações do organismo em questão. Para os primeiros tetrápodes do Devoniano, a terra era perigosa porque eles não estavam bem adaptados a ela. Mas à medida que as adaptações evoluíram, a terra se tornou menos perigosa e eventualmente até preferível para muitas linhagens. Da mesma forma, para organismos marinhos, a terra é intensamente perigosa porque eles não têm adaptações para sobreviver lá, mas isso não torna a Terra inerentemente perigosa, apenas a torna inadequada para aqueles organismos específicos. Essa perspectiva nos ajuda a apreciar a incrível diversidade de adaptações que a vida evoluiu. Cada ambiente na Terra, do abismo oceânico mais profundo aos picos das montanhas mais altas, das regiões polares geladas aos desertos escaldantes, apresenta desafios únicos, e em cada um desses ambientes, a vida encontrou maneiras de prosperar. Organismos adaptados ao frio intenso morreriam em calor moderado. Organismos adaptados à alta pressão nas profundezas do oceano literalmente se desintegrariam se trazidos à superfície. Organismos adaptados a ambientes úmidos secariam e morreriam em desertos. Não há ambiente único que seja universalmente melhor ou mais seguro. Há apenas ambientes que são mais ou menos adequados para organismos específicos com adaptações específicas. O mar do Devoniano era mais seguro que a Terra para a maioria dos organismos, porque a maioria dos organismos na época eram descendentes de linhagens aquáticas, carregando adaptações moldadas por centenas de milhões de anos de evolução aquática. A Terra era nova, estranha e desafiadora, mas hoje, após centenas de milhões de anos de evolução terrestre, há tantas linhagens bem adaptadas à Terra quanto há adaptadas ao mar. Então, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que a história da vida é uma história de mudança, adaptação e oportunidade. Os ambientes mudam, às vezes gradualmente, às vezes catastroficamente. Organismos que estão perfeitamente adaptados a um conjunto de condições podem se encontrar desadaptados quando as condições mudam, mas a mudança também cria oportunidades. Quando dinossauros foram extintos, mamíferos irradiaram para preencher os nichos vagos. Quando recifes permianos colapsaram, os corais escleractíneos eventualmente evoluíram e construíram novos tipos de recifes. Aprendemos
aprendemos que a vida é incrivelmente resiliente. Não importa quão severa a extinção, sobreviventes sempre persistem, e desses sobreviventes, novas diversidades eventualmente emergem. Após a extinção Permiano-Triássica, que eliminou mais de 90% das espécies marinhas, os oceanos eventualmente se recuperaram e se tornaram tão diversos quanto ou mais diversos do que antes. Após a extinção que eliminou os dinossauros não aviários no final do Cretáceo, mamíferos e aves irradiaram para preencher os nichos vazios, criando os ecossistemas diversos que vemos hoje. Aprendemos que inovações evolutivas, desenvolvimentos de novas estruturas ou capacidades podem abrir mundos inteiramente novos. O desenvolvimento de pulmões permitiu que vertebrados respirassem ar, possibilitando a exploração da Terra. O desenvolvimento de asas permitiu que insetos e mais tarde vertebrados explorassem o ambiente aéreo tridimensional. O desenvolvimento de inteligência e manipulação de ferramentas em hominídeos eventualmente levou a humanos modernos que podem alterar ambientes em escalas globais. Aprendemos que os organismos não apenas se adaptam aos ambientes, eles também modificam ambientes. Plantas transformaram a terra de rocha nua em paisagens cobertas de vegetação. Organismos fotossintetizantes transformaram a atmosfera de uma mistura sem oxigênio para uma rica em oxigênio. Recifes de coral, construídos por incontáveis pólipos minúsculos durante milhões de anos, criam estruturas que podem ser vistas do espaço e fornecem habitat para um quarto de todas as espécies marinhas. E, finalmente, aprendemos humildade. A história da vida na Terra se estende por quase 4 bilhões de anos. Os humanos modernos existem há apenas algumas centenas de milhares de anos, um mero piscar de olhos em tempo geológico. Civilizações humanas, agricultura, cidades, tecnologia, tudo isso surgiu apenas nos últimos 10 mil anos. Somos recém-chegados, uma espécie entre milhões, ocupando um momento no vasto tempo profundo da história da Terra. No entanto, nossas ações estão tendo impactos de escala geológica. Estamos alterando a química da atmosfera e dos oceanos. Estamos causando extinções em taxas que se aproximam das extinções em massa do passado. Estamos modificando paisagens, desviando rios, nivelando florestas, transformando pradarias em fazendas. Geólogos futuros, se houver, poderão identificar uma camada distinta em rochas sedimentares marcando o Antropoceno, a era dos humanos, caracterizada por plásticos, concreto, radioisótopos de testes nucleares e uma mudança brusca nos tipos de fósseis preservados. Temos a responsabilidade de sermos bons administradores do planeta que herdamos. Isso não significa preservar tudo exatamente como está. A mudança é natural e inevitável, como a história da Terra claramente demonstra, mas significa reconhecer que nossas ações têm consequências, que os ecossistemas são complexos e interconectados, que uma vez que uma espécie é extinta, ela se foi para sempre. Significa tomar decisões informadas sobre como usar recursos, como gerenciar terras e oceanos, como equilibrar necessidades humanas com a necessidade de preservar a diversidade da vida. A história do mar sendo mais seguro que a Terra durante os períodos Ordoviciano através do Carbonífero é uma janela para um mundo muito diferente do nosso. É um lembrete de que a Terra nem sempre foi como é agora. É uma demonstração dos poderes transformadores da evolução e da mudança ambiental. E é uma história sobre pioneiros, sobre os primeiros organismos corajosos que se aventuraram da segurança do oceano para explorar as terras hostis desconhecidas. Esses pioneiros enfrentaram desafios imensos. Muitos morreram, muitas linhagens experimentaram a vida terrestre e falharam, voltando ao mar ou sendo extintas, mas alguns persistiram. Alguns encontraram maneiras de sobreviver, de prosperar, eventualmente de dominar. E desses pioneiros, eventualmente descendemos. Os tetrápodes que saíram da água no Devoniano são nossos ancestrais diretos. Carregamos em nossos corpos evidências dessa herança. A estrutura óssea de nossos membros espelha as nadadeiras dos peixes sarcopterígeos, nosso sistema nervoso, nossos órgãos sensoriais, nossa arquitetura corporal básica. Tudo isso foi estabelecido em nossos ancestrais aquáticos. Somos, em um sentido muito real, peixes modificados que aprenderam a andar em terra. Essa realização deveria nos preencher com admiração. Pense na incrível jornada que a vida fez. As moléculas simples em um oceano primordial, as células únicas a organismos multicelulares complexos a animais marinhos diversos, a primeiros pioneiros hesitantes em terra, a florestas exuberantes e animais terrestres diversos, a eventualmente seres conscientes capazes de refletir sobre sua própria história.
É uma saga épica que se estende por bilhões de anos e continentes, através de extinções e recuperações, através de inovações e adaptações incontáveis. E a jornada não acabou. A evolução continua. Espécies continuam a se adaptar a ambientes em mudança. Novas espécies estão evoluindo enquanto falamos, embora o processo seja lento demais para observarmos diretamente na maioria dos casos. E humanos, através de nossas tecnologias, estamos começando a direcionar a evolução de maneiras que nunca foram possíveis antes, através de reprodução seletiva, engenharia genética e modificação de ambientes em escalas globais. Para onde essa jornada nos levará? Ninguém sabe. Mas ao estudar o passado, ao entender a história da vida na Terra, podemos pelo menos tomar decisões informadas. Podemos aprender com os sucessos e fracassos dos organismos que vieram antes de nós. Podemos apreciar a fragilidade e resiliência da vida. Podemos reconhecer nossa própria posição como apenas uma espécie entre milhões, conectada por ancestralidade comum a todas as outras formas de vida no planeta. E talvez possamos desenvolver um senso mais profundo de admiração e respeito pela vida em todas as suas formas. Seja um micróbio nas profundezas do oceano, uma planta que cresce de uma fenda em uma rocha, um inseto polinizando uma flor, um peixe nadando em um recife, um pássaro voando pelo céu ou um mamífero percorrendo uma floresta, cada organismo é o produto de bilhões de anos de evolução. Cada um carrega dentro de si uma história codificada em seu DNA. Uma história de ancestrais que sobreviveram e se reproduziram, que enfrentaram desafios e os superaram, que se adaptaram a ambientes em mudança. Enquanto deitamos para dormir, deixemos essas imagens preencherem nossos pensamentos. O oceano devoniano, claro e morno, repleto de peixes de todas as formas e tamanhos. Recifes de coral fornecendo estrutura e abrigo. Trilobitas percorrendo o fundo do mar. Euripterídeos deslizando através da água em busca de presas. E acima, na superfície, terras nuas apenas começando a esverdear com as primeiras plantas. O ar silencioso, exceto pelo vento e pela água. Nenhum pássaro cantando ainda, nenhum inseto zumbindo, apenas a promessa do que estava por vir. Veja os primeiros tetrápodes hesitantes saindo da água, usando suas nadadeiras musculosas para se arrastar pela lama. Veja-os respirando ar com seus pulmões novos. Veja-os retornando à água, ainda mais confortáveis lá do que em terra. Mas a cada geração, suas adaptações melhoram. Seus membros ficam mais fortes. Sua pele fica mais resistente. Seus pulmões ficam mais eficientes. Avance rapidamente através de milhões de anos. Veja as florestas carboníferas surgindo, árvores gigantes alcançando o céu. Veja insetos gigantes voando através do dossel. Veja os primeiros répteis, libertados da água, explorando esses novos ambientes. Veja a Terra se transformando de deserto estéril em mundo verde vibrante. E através de tudo isso, o oceano permanece eterno e fértil. Mudando, certamente suas espécies habitantes mudando à medida que a evolução prossegue, mas sempre lá, sempre fornecendo habitat para a maioria da vida na Terra. Mesmo hoje, quando a Terra tem tantas espécies e tanta biomassa, o oceano permanece crítico. Ele regula o clima, ele produz muito do oxigênio que respiramos através do fitoplâncton fotossintetizante. Ele fornece alimento para bilhões de pessoas. Ele é, em muitos aspectos, o sistema de suporte de vida do nosso planeta, que possamos nunca esquecer de onde viemos. Somos filhos do oceano, descendentes de peixes que ousaram sair da água. Carregamos o mar dentro de nós, em nosso sangue salgado, em nossa necessidade de água, em nossa ancestralidade aquática profunda. E embora tenhamos conquistado a Terra e até comecemos a explorar além do nosso planeta, devemos sempre lembrar e honrar o oceano que nos deu origem. Enquanto você deriva para o sono, imagine-se flutuando em um oceano morno e raso. O sol filtrando através da água acima cria padrões dançantes de luz. Peixes nadam preguiçosamente por perto. O balanço suave das ondas embala você. Você está seguro, protegido, em casa. Este é o oceano que seus ancestrais distantes conheceram. O oceano que era mais seguro que a Terra. O oceano que nutriu a vida através de bilhões de anos. Deixe essa imagem trazer paz. Deixe-a te lembrar da profunda conexão que todos os seres vivos compartilham. Deixe-a te guiar para sonhos tranquilos de tempos antigos e mundos distantes. Boa noite, viajante.
Que seus sonhos sejam tão vastos e profundos quanto o próprio oceano e que você acorde com renovada apreciação pela jornada extraordinária que a vida fez da água para a terra, do simples ao complexo, do passado distante ao presente miraculoso. Durma bem, sabendo que você é parte dessa história contínua, um elo na cadeia inquebrável da vida que se estende até o início dos tempos e continua para um futuro desconhecido, mas cheio de possibilidades infinitas.